Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre: é certo questionar a Deus? Antes de responder, queridos irmãos, de a gente seguir em frente, pause o vídeo agora, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva. 1, 2, 3, já, pause. Já? Muito obrigado. Não esqueça depois de acabar o vídeo, compartilhá-lo. E quem quiser comentar algo nos comentários, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar? Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome neste momento, e é Ele que fale, e eu simplesmente sou usado como instrumento, que Ele fale através de minha boca. Que todos nós possamos ser inspirados neste momento, que nosso coração e nossa mente sejam abertos para que nós possamos aprender e compreender a verdade e pôr em prática em nossas vidas. Que os três maiores pessoas do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, é correto questionar a Deus? A resposta, queridos irmãos, depende. Depende da maneira como você está questionando a Deus. Vamos ver, por exemplo, o próprio Jesus, quando estava na cruz, ele questiona a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ele fala lá em hebraico, acho, né? Yamá, sabactane, né? Isso aqui é sabactane. Que é Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele está questionando a Deus por que o desamparou. Mas Jesus não estava criticando o pai. Ele estava fazendo uma pergunta que até ele sabia a resposta. Né? Davi, em alguns salmos, também questiona a Deus. Né? Então, e outros também aí na Bíblia questionaram Deus. É certo? Depende. Depende do quê? Depende da situação. Tanto Davi, quanto os outros questionaram, quanto Jesus, eles estavam questionando em um ato de desespero ali num momento difícil. Jesus, por exemplo, estava preso na cruz, crucificado. Davi estava fugindo, estava sendo oprimido, né? Então ele também disse: Deus, por que me desamparaste? Só que eles não falam isso com falta de fé, né? Jó também questionou a Deus por que tudo aquilo, mas não por falta de fé, não por criticar a ação de Deus, mas como um brado de uma querendo ouvir algo para ter um conforto, uma, como é que fala, para aliviar um pouco daquele sofrimento, mas não que eles estavam criticando a vontade de Deus. Agora, quando você duvida, ele não estava duvidando de Deus ali, mas quando você então, se você está questionando por um ato de desespero, por um momento, é uma coisa. Agora, você simplesmente por falta de crença, você está criticando a Deus, fazendo uma pergunta, sendo um incrédulo, sendo um hipócrita, aí está errado. Agora, se você com fé, como é o caso de Jesus, de Davi, você está fazendo ali um ato de desespero, no momento de aflição, Deus está vendo que você está desesperado naquele momento. Então, não é errado você questionar a Deus, né? Mas você não deve, se Deus vai ser errado se você estiver com falta de fé. Aí passa a ser errado, né? Então, é normal muito desespero. Que nem, por exemplo, quando a gente perde uma pessoa querida, por que, Senhor? Por que essa perda agora? Entendeu? A gente sabe, porque todo mundo ia ter que morrer, porque era a hora daquela pessoa. Mas nós vamos questionar Deus, por que isso? Por que, Senhor, nesse momento? Por que, Senhor? Que é assim? Você entendeu? Então a gente acaba questionando. Mas não por falta de fé em Deus, mas porque a gente quer uma resposta de Deus, né? Jesus por várias vezes questionou as pessoas quando eu pedi cura a ele. O que tu quer que eu faça?
Ele sabia o que a pessoa queria, porque tá vendo que a pessoa era cega, ou que a pessoa era paralisada, ou que a pessoa era leprosa, ou que a pessoa tinha um demônio, ele tava vendo, ele sabia o que a pessoa queria. Quando ele perguntava, porque ele queria abrir a mente da pessoa para o real motivo daquela cura. Ah, coisa é fácil. Só que a cura porque tá sofrendo, porque tá no desespero, o cara lá o filho com um monte de demônio, porque só quer libertar o filho, acabar com aquele sofrimento. Tudo bem, mas não é só isso. A cura de Jesus não iria adiantar se eles não mudassem o pensamento. Por exemplo, o cara que estava endemoniado. Adiantava Jesus expulsar os demônios que estavam nele? Não, não adiantaria se ele não mudasse o pensamento dele. A maneira de agir, se ele não acreditasse em Deus, se ele não tivesse fé. Por quê? Porque os demônios voltariam. Foi o que ele disse para uma das pessoas. Foi aquele cara, né, que estava espontâneo atacando as pessoas. Vá, fortaleça a sua fé e não se deixe mais tomar pelo demônio. Porque se você estiver fraco na fé, o demônio vai voltar para você. E vai voltar muito mais forte. Que ele falou. Então quer dizer o quê? Que não era só a cura física, mas tinha que ter também a mudança do pensamento, a mudança espiritual. Então muitas vezes Jesus Cristo perguntava algo ou fazia algo para haver uma mudança. Quando ele cura Judas Tadeu da cegueira, ele não, ele não só cura, ele pode falar enxerga e ele enxergaria. Não. Ele passou saliva, fez um barro com a saliva, com terra no chão, fez um barro, cuspiu no chão e fez uma saliva ali. E pôs nos olhos de Judas Tadeu e falou: vai até o templo de Berseba e se lave. Tanque de Siloá, né? Não sei se foi de Berseba, mas foi de Siloá, né? Tanque de Siloá lá e se lave. Não sei qual dos dois tempos, qual que foi. E ele foi lá, sem enxergar até o tanque, se lavou, e depois que ele lavou o rosto, ele passou a enxergar. Por que isso? Que dia foi a cura de Judas Tadeu? Foi num sábado. E qual era uma das regras dos fariseus? Que não podia cuspir no chão e fazer barro no sábado. Então Jesus fez aquilo para provocar os fariseus. Você entendeu? Para mostrar para eles e para as pessoas que estavam ali à volta que isso era besteira. Que não era isso a essência da guarda do sábado. Entende? Então tudo tinha um motivo. Então eu precisava que as pessoas tivessem esse entendimento, né? Antes de curar a filha de Jairo, por exemplo, Jesus deu um ensinamento a Jairo, que ele poderia ser o chefe da sinagoga, que ele poderia ter o poder de ser o chefe da sinagoga lá e mandar as pessoas, mas de verdade quem mandava era ele, era Jesus, né? Você vê que Jairo chega lá praticamente impondo que Jesus fosse até a casa dele curar a filha, que estava morrendo. E no caminho, Jesus não falou nada, mas no caminho ele começou a mostrar quem é que mandava. Primeiro, ele mandou na multidão, falou: sai da frente, se apartem. E ele foi até lá, depois que falaram que a filha já tinha morrido. Depois ele mandou nos apóstolos. Ele falou: fica, aí só vai comigo Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. Depois ele chega lá e manda naquelas pessoas que estão chorando lá, vai todo mundo para fora da casa de Jairo. Só entra, então ele manda também na casa de Jairo. Só entra ele, Jairo, a esposa de Jairo que já estava lá dentro, e os três apóstolos. Depois ele manda até na morte, manda na morte. Menina, levanta e ande. E ela levantou da cama. Ele fala também em hebraico, né? Talita, não sei o que, que agora não vou lembrar da palavra. E a menina levantou. Quer dizer, menina, levante-se. Então, Jesus Cristo tem uma lição para Jairo. Você pode ser o chefe das sinagogas e tudo, tem o seu poder, mas quem manda sou eu. Jairo precisava entender isso, né? Só a atitude de Jairo de trazer
de chamar Jesus para curar a filha dele já mudava, já era uma atitude muito difícil para Jairo, por quê? Ele era o chefe da sinagoga, a sinagoga tinha feito um pacto, aonde quem aceitasse Jesus como Messias, deveria ser expulso da sinagoga. E Jairo, publicamente, ele mostra que ele acredita em Jesus como Messias, ao levá-lo na sua casa para curar sua filha, né, entendeu? Então Jairo, ele demonstra publicamente. A Bíblia não fala se ele foi expulso da sinagoga, mas fala que fala isso, né? Então, Jairo foi e demonstrou sua fé em Jesus, mas ele tinha que entender que quem mandava era Jesus. Então Jesus transforma, não adianta só a cura. Então curou. Mas se a pessoa continuar no mesmo pegada, nos mesmos erros, ela pode voltar a doença ou vir uma pior. Você entendeu? Por exemplo, o cara que foi curado de uma paralisia lá, né? Os amigos levaram ele descer na frente de Jesus. Ele participou da chacina que matou os bebês judeus lá, por causa que uma mãe de Herodes, né, por causa que queria matar Jesus. Então ele recebeu aquela pena. Então ele precisava, antes de ser curado, ele precisava se perdoar e ser limpo do pecado que ele cometeu. Então Jesus vá ser perdoado dos seus pecados. E ele então levantou e saiu andando. Você entendeu? Então muitas vezes a cura não é só a cura que precisa. E hoje em dia isso serve pra gente. Nós não precisamos, não adianta só a gente se curar de um problema. A gente tem que evitar o que está causando o problema. Só que as pessoas esquecem disso. Por exemplo, eu tenho gastrite. O que causa gastrite? Comer coisa condimentada, comer coisas que são inflamatórias, comer coisas processadas, entendeu? Então, ketchup, mostarda, refrigerante, carne de porco que é muito inflamatória, outras carnes também que podem ser inflamatórias e muito mais. Então, eu tenho que evitar comer essas coisas. Então, adianta ficar tomando omeprazol o resto da vida? Não adianta. Ele vai fazer o quê? Ele vai aliviar a minha dor, mas não vai me curar. O que vai curar é eu mudar o meu hábito alimentar. Você entendeu? Pode ser que a minha gastrite seja nervosa, então eu preciso mudar o meu jeito de agir, ter mais calma. Às vezes tomar alguns calmantes naturais, como por exemplo passiflora, valeriana, para ajudar eu a ficar mais relaxado, como um tratamento. Fazer terapia com o psicólogo, você entendeu? Então tudo isso ajuda no tratamento. É que nem uma pessoa, por exemplo, que tem depressão. Ela vai se curar tomando remédio que o psiquiatra vai dar para ela, depressão? Não, não vai. Aqueles remédios só vão aliviar os sintomas. O que vai curar é terapia. Então você vai ter que procurar um psicólogo e fazer terapia. A terapia vai te curar. Agora, aqueles remédios não vão te curar, só vão aliviar os sintomas. Uma coisa é o omeprazol, ele não vai curar a tua gastrite. Principalmente se você tiver continuar a cometer os erros que está causando ela. É que nem que eu vi quando eu fui antes de me converter no centro espírita. Quando esse negócio de cirurgia espiritual. Eles faziam a cirurgia espiritual para curar o problema, e você tinha que ir no outro dia fazer acho que é a apometria, se não me engano que eles chamavam lá. Que é curar a causa do problema. Você entendeu? Então, não adianta você curar só o problema físico, você tem que curar a causa do problema. Você entendeu? Claro que hoje em dia eu não acredito mais no espiritismo, eu não vou mais nesses lugares. Mas o método deles está correto. Tem que curar o problema e a causa do problema. Tem uma pessoa que fuma e aí tem câncer. Ela pode tratar o câncer, mas se ela não parar de fumar, o tratamento não vai resolver, mesmo que resolva, o câncer pode voltar.
Se ela voltar a fumar, o câncer pode voltar também, com mais força. Então eu tenho que acabar com a causa do câncer, e não só tratar o câncer. Compreende, queridos irmãos? Não adianta você tratar uma doença e não tratar a causa, que nem então eu tô com sinusite, vai que ele vai estar tampado. Ó, tô gripado, não adianta eu tratar ficar tomando Coristina, fazer oração e sair lá de fora da casa sem blusa, um monte de coisa, não adianta. Eu tô tratando um problema, mas eu tô não tô resolvendo a causa do problema. Por que que eu peguei isso? Porque eu estava indo na piscina, porque eu estava pegando friagem na piscina e me causou esse problema. Então, se eu continuar a pegar friagem, não adianta tomar remédio que não vai resolver. Acaba ficando crônico o problema. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, como é que fala? Evitar. Então eu tô, eu tô no carro aqui gravando, eu tirei a blusa, que aqui tá muito quente. Mas antes de eu sair do carro, eu vou colocar a blusa de volta. Eu vou entrar, eu vou tomar meu banho e não vou sair mais dentro de casa hoje. Você entendeu? Eu nem ia sair porque eu não ia tomar banho. Mas a minha prima me chamou lá pra ajudar a arrumar a máquina dela lá, que entrou o sapo dentro e saiu a correia do lugar. Né, tinha que tirar lá os parafusos sextavados e ela não tinha chave a ferramenta, então eu fui lá com a minha maquininha para tirar para ela. E aí então eu peguei e então agora eu vou ter que tomar banho. Mas eu fui de blusa, você entendeu? E eu vou ficar dentro de casa para não ficar pegando friagem, então eu tenho que tratar a causa do meu problema, não adianta só eu tomar remédio. Compreende, queridos irmãos? Então é isso. Então, questionar a Deus em algum momento não é errado. Às vezes você tá num alto desespero, passando por uma situação difícil. E eu penso quando eu vejo minha cachorra, por que, Senhor? Por que que ela se foi? Por que que o Senhor não honrou o pacto que eu fiz contigo, Senhor? Porque eu fiz um pacto com Deus, eu falei pra ele que a minha cachorra só partisse depois que eu tivesse casado. Mas não foi possível, ela se foi antes de eu casar, né? Até porque eu não tinha nem mulher ainda pra namorada, noiva, pra poder casar. Ainda não tenho, entendeu? Então, mas Deus, eu perguntei pra Deus. Mas foi por causa que foi a vontade dele que acontecesse. Foi o melhor pra ela, né. Eu também falei pra Deus no pacto, que se fosse pra ela ficar sofrendo, que era melhor ela ir. Você entendeu? Eu falei pra ele, que ela se vá sem sofrimento. Eu quero que ela fique do meu lado até eu casar, só dia, mas se ela estiver sofrendo, que ela se vá. Eu prefiro que ela se vá do que ela ficar sofrendo. E foi o que aconteceu, ela estava sofrendo demais, não comia mais, e Deus a levou. Que nem eu tô com uma gansa aqui, que ela tá tudo doente, ela não consegue andar. Minha mãe tá dando remédio pra ela já há dias, né, tô indo lá, fui hoje lá no galinheiro, fiz exercício nela pra fazer fisioterapia, né, segurando ela pra ela andando pra lá pra cá, e ela anda. Ela sozinha não tá conseguindo, ela não tá reagindo. Então eu já entreguei na mão de Deus, falei: "Deus, faça o melhor pra ela, se for pra ela se curar, que ela se cure logo. Se for pra ela que ela se vá, que ela se vá logo, para de sofrer. Eu não posso ser egoísta de querer o bichinho aqui sofrendo", você entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Nós temos que entender que nós precisamos ajudar o bichinho até onde dá. Mas nós temos que entender que as pessoas também. Mas quando chega o momento, é melhor que a pessoa se vá que pare de sofrer, que nem por exemplo a minha prima. Minha prima estava sofrendo, ela desenvolvia esclerose lateral amiotrófica, e estava cada vez mais paralisada, cada vez mais dependente. E ela mesmo se questionou: "Por que, meu Deus, eu estou assim? Por quê? Eu sou serva fiel". Mas ela é agora, mas no passado ela cometeu erros. Então ela tem o sofrimento dela e Deus a libertou. Quando ela se foi, eu fiquei triste que ela se foi? Claro que eu fiquei triste. Mas eu fiquei isolado, chorei, desesperado? Não. Por quê? Porque eu compreendi que Deus deu para ela uma libertação. Que Deus tirou o sofrimento dela, que estava sofrendo, não tinha jeito no caso dela, não tinha retorno. Então, ela descansou, para ela foi melhor.
Então, muitas vezes a gente questiona, mas não é errado, entendeu? Errado é você questionar sem fé, é você tiver uma falta de fé, né. Não, você às vezes você questiona, no momento de desespero é uma coisa, agora você questionar a pessoa, questionar Deus, mas você que nem, por exemplo, só questiona: "Ah, mas se Deus é assim, por que que ele não sei o quê?". Então a pessoa que não tem fé falando isso, tá errado, entendeu? Então olha a maneira que você está questionando, por que que Deus, se Deus existe, por que que ele está deixando esse mal tomar conta do mundo? Se Deus existe, por que que ele não se livrou de Satanás? Tem gente que age assim, então isso aí é criticar por falta de fé. Agora quando eu falo: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que isso aconteceu? Meu Deus, por que isso?". Isso não é um ato de descrença, mas sim um ato de um brado de dor, de pôr pra fora o sofrimento, e de querer simplesmente que Deus venha amparar esse sofrimento, venha me dar um amparo, um conforto nesse momento. Entende, queridos irmãos? Então não é errado questionar Deus, tá certo? Depende do motivo. Se for com fé, você pode questionar, tá certo? Então é isso, queridos irmãos, vamos fazer uma oração de encerramento? Queridos meus amados, obrigado pela meditação, que nós possamos cada vez mais estar mergulhados na fé, e que se tivermos que questionar o Senhor no meio dessa fé, no momento de sofrimento, que questionaremos, que possamos para fora qualquer dor que tenhamos sentido. Sabemos que os sofrimentos deste mundo vão sempre estar acontecendo, mas que o Senhor sempre está do nosso lado, nos amparando. Abra o nosso coração nesse momento, Senhor, que possamos aprender tudo que foi ensinado e pôr em prática na nossa vida, Senhor. Que esteja sempre ao nosso lado, abençoando todos nós. E todos aqueles que estão trabalhando no dia de hoje, que possam voltar para casa em segurança, as pessoas que estão inscritas no meu canal e as que estão me ouvindo, que não estão inscritas também. Que assim seja, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa todos nós. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, que assim seja. Eu agradeço, glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Até mais, queridos irmãos.